Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre análise combinatória. Na aula número 2, nós vamos resolver uma série de situações e problemas que envolvem as ideias abordadas na primeira aula sobre análise combinatória. E vamos para a primeira questão da aula de hoje. Uma indústria automobilística contratou 4 pessoas a fim de ocupar 4 vagas disponíveis. Sabendo que cada contratado pode ocupar qualquer uma das vagas, de quantas maneiras diferentes as vagas podem ser ocupadas? Então vamos começar colocando aqui na nossa tela essas 4 pessoas que vão ocupar essas 4 vagas. O que é que ele diz? Que tem 4 vagas e qualquer uma dessas 4 pessoas podem ocupar essas vagas. Então vamos começar pela primeira vaga. Qualquer um dos 4 pode ocupar a primeira vaga. Para ocupar a primeira vaga, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso ter esse primeiro candidato, o segundo, o terceiro ou o quarto ocupando a primeira vaga. Agora vamos supor o seguinte, que eu pegue esse primeiro candidato e coloque ele aqui na primeira vaga. Isso quer dizer que ele não pode ocupar as demais vagas. Então, para ocupar a segunda vaga, eu não tenho mais 4 candidatos, eu só tenho 3. Então, o número de possibilidades que eu tenho para ocupar a segunda vaga agora só são 3. Vamos supor agora que a gente pegou esse segundo candidato aqui, e colocou aqui na segunda vaga. Isso quer dizer que ele não pode ocupar mais a terceira vaga, nem tampouco a quarta. Então, para a terceira vaga, eu não tenho mais 3 candidatos. Eu agora só tenho esses 2, Tá aqui. Agora vamos supor que esse terceiro candidato aqui vai ocupar a terceira vaga. Então, agora ele não pode mais ocupar a quarta. Então, para ocupar a quarta vaga agora, eu só tenho uma possibilidade, que é esse último candidato aqui, Então, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar aqui as possibilidades de cada uma dessas etapas. Então, eu vou ter, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 24 possibilidades. Ou seja, existem 24 maneiras diferentes desses 4 candidatos ocuparem essas 4 vagas. Ok? Vamos para a segunda questão. Um estádio de futebol possui 8 portões de entrada e saída. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar no estádio e sair por um portão diferente do que foi usado na entrada? Então veja só, o estádio tem 8 portões onde a gente pode entrar e sair por ele. O que se quer saber é quais são as maneiras de eu entrar e sair desse estádio, só que eu entro por um portão e tenho que sair por um diferente do que eu entrei. Então vamos colocar aqui, primeiro a entrada, depois a saída. Para entrar nesse estádio, eu posso entrar por qualquer um dos 8 portões. Então tenho 8 possibilidades para entrar dentro desse estádio. Só que para sair, eu não posso sair pelo que eu entrei. Então eu não tenho mais 8 possibilidades, eu só tenho 7. Pelo princípio multiplicativo, multiplicando aqui o número de possibilidades de cada etapa, eu vou ter 8 vezes 7, 56 possibilidades. Então existem 56 maneiras diferentes de uma pessoa entrar no estádio e sair por um portão diferente do que foi usado na entrada. Ok? Vamos para a terceira questão da aula de hoje. Na terceira questão, diz o seguinte: um casal pretende ter 3 filhos. Levando em consideração o sexo das crianças, de quantas maneiras isso pode ocorrer? Esse problema ele vai ter 3 etapas. Quais vão ser elas? A primeira vai ser o nascimento do primeiro filho. A segunda, o nascimento do segundo filho. E a terceira, o nascimento do terceiro filho. Quando esse primeiro filho aqui nascer, só existem 2 possibilidades. Ou ele é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então vamos colocar aqui, Quando o segundo filho nascer, eu também só vou ter 2 possibilidades. Ou a criança é do sexo feminino ou do sexo masculino. E quando o terceiro filho nascer, eu também só tenho as mesmas 2 possibilidades. Ou a criança é do sexo masculino ou do sexo feminino. Multiplicando aqui as possibilidades de cada etapa entre elas, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então existem 8 possibilidades ou maneiras
dessas 3 crianças nascerem, levando em consideração o sexo delas. Agora, vamos demonstrar essas possibilidades utilizando aqui a chamada árvore de possibilidades. Quando a primeira criança nascer, pode ser um homem ou uma mulher, ou seja, uma criança do sexo masculino ou feminino. Quando ocorreu o nascimento da segunda criança, se primeiro a que nasceu uma do sexo masculino, a segunda pode ser do sexo masculino ou feminino. E se a primeira for do sexo feminino, a segunda também pode ser do sexo masculino ou feminino. Agora aqui, ó, se nasceu primeiro uma criança do sexo masculino, depois outra do sexo masculino, a terceira pode ser do sexo masculino ou feminino. Se nasceu a primeira aqui do sexo masculino e a segunda do sexo feminino, a terceira também pode ser do sexo masculino ou feminino. Agora vamos tomar aqui como se a primeira criança fosse do sexo feminino. Eu posso ter a primeira com o sexo feminino, a segunda com o sexo masculino e a terceira vai poder ser do sexo masculino ou feminino. Por fim, se a primeira e a segunda forem do sexo feminino, a terceira pode ser do sexo masculino ou feminino. Agora basta eu listar aqui as possibilidades. Ó. Pode ser 3 crianças do sexo masculino, tá aqui. Eu posso ter 2 do sexo masculino com a terceira do sexo feminino. Eu posso ter a primeira do sexo masculino, a segunda do sexo feminino e a terceira do sexo masculino. Ou eu posso ter aqui, ó, a primeira do sexo masculino e as outras 2 do sexo feminino. Tomando aqui que a primeira criança foi do sexo feminino, a gente pode ter a primeira do sexo feminino com 2 do sexo masculino. Ou eu ainda posso ter a primeira do sexo feminino, depois uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. Ou eu posso ter ainda, ó, a primeira do sexo feminino, a segunda do sexo feminino e a terceira do sexo masculino. E por fim, as 3 crianças do sexo feminino. Então, se nós chamarmos aqui a criança do sexo masculino por M e do sexo feminino por F, a gente vai ter esse conjunto aqui, ó. Podem nascer 3 crianças do sexo masculino, 2 do sexo masculino e uma do sexo feminino, uma do sexo masculino, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, uma do sexo masculino e 2 do sexo feminino, uma do sexo feminino e 2 do sexo masculino, uma do sexo feminino, depois uma do masculino e outra do feminino, 2 do sexo feminino e do masculino ou 3 do sexo feminino. Então a gente demonstrou através da árvore de possibilidades todas as possibilidades que tem para o nascimento dessas crianças, levando em consideração o sexo delas. Vamos para a 4ª questão da aula de hoje. Na 4ª questão, nós temos que em uma cidade há 2 linhas de ônibus, norte-sul e leste-oeste. Cada ônibus tem um código formado por 3 números, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5 para a linha norte-sul e entre 6, 7, 8 e 9 para a linha leste-oeste. Não são permitidos códigos com 3 números iguais. Se A é o total de códigos disponíveis para a linha norte-sul e B é o total de códigos disponíveis para a linha leste-oeste, A dividido por B é igual a. Então vamos começar aqui listando quantos códigos a gente pode formar para a primeira linha, que é a norte-sul. Lembra que para a linha norte-sul eu posso usar 3 algarismos para formar esse código. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, entre os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que a gente não pode formar códigos que tenham os 3 algarismos repetidos. Por exemplo, eu não posso ter aqui o código 222 ou 333, mas eu posso repetir 221. Ou seja, eu posso repetir até 2 algarismos, eu não posso repetir os 3. Tudo bem, vamos descobrir qual é o total de códigos que eu posso formar para a linha norte e sul sem levar em consideração essa restrição de ter os 3 algarismos repetidos. Então, como eu posso usar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, para cada quadradinho desse aqui, ó, que eu vou colocar um algarismo, eu tenho 5 possibilidades. Eu posso preencher com qualquer um desses 5 aqui o primeiro,
Eu posso preencher com qualquer um desses 5 o segundo e também posso preencher com qualquer um desses 5 algarismos aqui, ó, o terceiro. Se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter 125 códigos. Mas observe o seguinte, a gente não levou em consideração que eu não poderia ter códigos com 3 algarismos iguais. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, se os algarismos que eu posso usar é 1, 2, 3, 4 e 5, quais são os códigos que eu não vou poder colocar nessa linha norte-sul? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e 5, 5, 5. Então, os códigos que não podem ser usados na linha norte e sul, de todos possíveis, que são os 125, eu só não posso usar 5, que são esses 5 que estão listados aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de códigos que eu posso formar com esses 5 algarismos e vou retirar dele os 5 que eu não posso usar, que são os 5 aqui que apresentam os 3 algarismos repetidos. Então, eu vou ter que para a linha norte e sul eu posso usar 120 códigos, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa com a linha leste-oeste. Na linha leste-oeste eu também vou ter que usar 3 algarismos, um aqui nesse primeiro quadro, um no segundo e no terceiro, só que agora é entre 6, 7, 8 e 9. Então vamos usar a mesma ideia. Vamos ver quantos códigos, sem levar em consideração a restrição, a gente pode formar ao todo. Então, para preencher aqui esse primeiro quadrinho, como eu tenho 6, 7, 8 e 9, eu vou ter 4 possibilidades. Também vou ter 4 para o segundo quadrinho e vou ter 4 para o terceiro. Multiplicando 4 vezes 4 vezes 4, eu vou ter um total de 64 códigos. Só que aí vem a restrição. Eu não posso ter códigos que tenham, por exemplo, 6, 6, 6, 7, 7, 7 e assim por diante. Então, os códigos que eu não posso usar nessa linha leste-oeste são os seguintes: 666, 777, 888 e 999. Então, tem 4 códigos desses 64 que eu não vou poder usar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de códigos da linha leste-oeste, que eu consegui aqui, ó, e tirar os 4 que eu não posso usar. 64 menos 4 vão dar 60 códigos. Concluindo, como o A representa aqui a quantidade de códigos da linha norte-sul e o B a quantidade de códigos da linha leste-oeste, eu vou ter que A dividido por B é 120 dividido por 60, que vai dar 2. Logo, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Vamos para a quinta questão da aula de hoje. Na quinta questão, nós temos o seguinte. O mapa abaixo representa a divisão do Brasil em suas regiões. O mapa deve ser colorido de maneira que regiões com a fronteira em comum sejam coloridas com cores distintas. Determine o número N de maneiras de se colorir o mapa usando-se 5 cores. Então vamos listar aqui de maneira aleatória 5 cores. Vamos colocar aqui ó, vermelho, verde, amarelo, azul e lilás. Como a gente vai pintar a primeira região, não tem nenhuma restrição, a gente pode pintar de qualquer cor, porque até agora o mapa está sem cor nenhuma. Então vamos supor que a primeira região que a gente vai pintar é aqui a região norte. Para pintar a primeira região, eu posso usar qualquer uma dessas 5 cores. Então, para a primeira região, que aqui eu chamei de norte, eu vou ter 5 possibilidades, ou seja, eu posso pintar aqui o norte com qualquer uma dessas 5 cores. Agora vamos supor que eu pintei aqui a região norte de vermelho. Agora a segunda região que eu vou pintar vai ser a nordeste. Como o nordeste ele faz fronteira aqui com o norte, ele não pode ser pintado na cor vermelho. Lembra que a condição é que regiões que façam fronteira não podem ter a mesma cor, tem que ter cor distinta. Então o nordeste pode ser pintado de qualquer cor, menos de vermelho. Então para o nordeste eu só tenho 4 opções de cores ou 4 possibilidades para pintar o nordeste. Vamos supor que no nordeste a gente pintou aqui de verde. Quando eu chegar aqui no centro-oeste, ele faz fronteira com o norte, mas também faz fronteira com o nordeste. Então o centro-oeste nem pode ser pintado de vermelho nem de verde. Então me restam 3 possibilidades para pintar o centro-oeste.
Vamos dizer que a gente pintou aqui o centro-oeste na cor amarela. Quando eu chegar aqui no sudeste, eu posso pintar de lilás, eu posso pintar de vermelho ou posso pintar de azul. Só não posso pintar na cor verde ou amarela porque o sudeste faz fronteira com o nordeste e com o centro-oeste. Então, para pintar aqui o sudeste, eu também vou ter 3 possibilidades. Vamos supor agora que eu pintei aqui o sudeste na cor azul. Quando eu chegar aqui na última região, que é a sul, eu só vou ter 3 opções, porque eu não posso pintar aqui nem de amarelo, nem de azul, já que o sul faz fronteira com o sudeste e com o centro-oeste. Aplicando aqui o princípio multiplicativo, se eu multiplicar aqui as possibilidades entre cada etapa, eu vou ter 5 vezes 4, que dá 20, vezes 3, 60, vezes 3, 180, vezes 3, 540. Então, existem 540 maneiras diferentes de eu colorir esse mapa usando 5 cores, de modo que as regiões com fronteira em comum sejam coloridas com cores distintas. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha os nossos vídeos nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.